Olá, amigos do Na Área do Esporte, saudações, aqui estamos nós para a nossa resenha em relação a coisas da nossa aldeia, falando notadamente deste Maringá que está empolgando o seu torcedor a cada rodada que passa da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, a Série D nacional. O Maringá Futebol Clube já praticamente com dois pés, exagero, mas pelo menos com um pé bem fixado na Série C do Campeonato Brasileiro, deu mais uma vez alegrias ao seu torcedor quando, na abertura dos choques, dos cruzamentos pelas oitavas de final, foi ao Rio de Janeiro, foi à histórica Ilha do Governador, o histórico bairro do Rio de Janeiro, Ilha do Governador, no Estádio Luso Brasileiro, e impôs uma vitória sobre a Portuguesa por 3-1, gols de Negueba, de Júlio César e de Maranhão, todos no primeiro tempo, uma partida perfeita não, que a perfeição ainda existe, mas uma partida de muita consistência e, uma vez mais, demonstrando toda a sapiência que tem o técnico Jorge Castilho na organização, na montagem desse time para colher os resultados que até agora foram colhidos. Classificação geral, Maringá sobra, tem 41 pontos e essa classificação geral é importante. Daqui a pouco nós vamos discorrer sobre ela, sobre a importância desta classificação geral, mas é fato que o Maringá Futebol Clube, no segundo mata-mata, contabilizou exatamente o que dele se esperava. O seu mais otimista torcedor, é claro, foi na casa do adversário e venceu como fizera da vez anterior e com uma profusão de gols, não é? Inclusive, reclamava-se muito na partida contra o Novo Hamburgo, muito se reclamou dos gols que o Maringá Futebol Clube perdia. E nós, debatendo aqui, aquela questão do copo meio cheio, copo meio vazio. Ora, se está perdendo gols, é porque oportunidades estão sendo criadas para que esses gols sejam desperdiçados. E tem aquela questão, próximo do absurdo, é bem verdade, mas é melhor você criar muitas oportunidades de gol, porque isso lhe dá a informação de que o seu time está jogando bem, está criando a partir do setor de todos os setores, né? Porque a criação não depende só do meio campo. Nós, cientistas do esporte, do futebol, temos esse hábito de supor que é no meio campo que está a solução do futebol. Não. A solução do futebol, o futebol bem jogado, o futebol de resultados, tem que ter uma harmonia entre defesa, meio de campo e ataque. E o Maringá Futebol Clube tem isso. O Jorge Castilho emprestou isso para o grupo que ele capitaneia. Aquele sistema de 3 zagueiros que agora parece definitivo, com os bons desempenhos de Ronald, de Max Miller e de Tito, pararam de fazer gols, né? Eles estavam fazendo gols. Até no tempo do Vilar, que também, quando se adotava esse sistema, a zaga, não raro, ia lá e fazia um golzinho. Ultimamente não tem acontecido isso, não. Ultimamente tem acontecido gols de atacantes mesmo. Veja, o Negueba, o Maranhão e o Júlio, os três indo para a rede. E nas partidas anteriores também, enfim. Mas falávamos desta harmonia necessária entre os setores, e essa harmonia existe entre o setor defensivo, muito bem montado, muito bem estruturado, o setor de meio campo, onde tem mais variações no que concerne a peças. O Castilho troca constantemente as peças neste setor de meio campo, e ele faz também um revezamento ali no ataque. Enfim, ele tem essa tática, este estratagema adotado pelo Castilho. Alguns criticam. Mas quem não tem lateral? Não é questão de ter lateral ou de não ter lateral, é de ter alguém para ocupar aquele espaço dentro de um esquema pré-desenvolvido, dentro de uma análise de desempenho do tipo de adversário que vai se ter, e desta forma montar o time. É isso que o Castilho tem feito acertadamente. Não sou eu que estou dizendo, quem estão dizendo são os resultados bastante positivos. Maringá, portanto, contabiliza mais 3 pontos. São favas contadas? Não ainda, porque tem o jogo de volta. Isso é sempre muito complicado, porque vem um adversário ferido, naturalmente a Portuguesa, que vinha tendo um desempenho muito bom nas fases anteriores do campeonato, vê a perspectiva de ser eliminada, e com isso, com esse espírito, vem para o estádio Willie Davids, para o jogo confirmado, para as 18h30, estádio regional Willie Davids. Certamente, uma vez mais, presença de grande público. E nesta partida, o tricolor, o Maringá Futebol Clube, pode até perder por 1-0, por conta de que contabilizou uma vantagem de 2 gols na casa do adversário.
Se perde por 1-0 se classifica, se empata classifica, mas o que espera o torcedor até para encorpar essa comemoração é mais uma vitória do time maringaense, que jogou todas as partidas deste Campeonato Brasileiro no Willie Davids diante do seu torcedor e não sabe o que é derrota, não sabe o que é empate. Perdeu 2, é bem verdade, das 17 partidas que jogou, mas as 2 fora de casa e numa circunstância que, convenhamos, é uma outra coisa que a gente repete sempre: perdeu quando podia perder, nunca pode perder. Mas no caso do Maringá Futebol Clube, as 2 partidas que perdeu, contra o Costa Rica e contra a Inter de Limeira, foi isso? Enfim, não tiveram nenhum peso na classificação. O Maringá é líder na classificação geral com 41 pontos. O que significa isso? Significa, já debatemos isso aqui, que nas quartas de final, que são a próxima fase do brasileiro, quartas de final, são 8 equipes, 4 chaves. E o Maringá Futebol Clube é líder. O que vai acontecer? O sistema muda. Esse sistema de enfrentamento nos 2 mata-matas, do mata-mata da terceira fase, neste mata-mata das oitavas de final, havia uma pré-determinação dos cruzamentos, não é? A tabela determinava já quem pegaria quem. Agora, nas quartas de final, em o Maringá se classificando, não existe mais isso. Existe a classificação geral, a 8ª melhor equipe enfrentando a 1ª melhor equipe. A 1ª melhor equipe é o Maringá Futebol Clube. E a 2ª contra a 7ª, a 3ª contra a 6ª, a 4ª contra a 3ª contra a 4ª, enfim, nesse sistema. O que posso afirmar aos senhores, e os senhores que entendem de futebol sabem, é que o Maringá, com esta pontuação de 41 pontos, não perde mais a condição de estar entre os 4. Isso significa o quê? Significa que, mantendo-se na primeira colocação, pega o 8º. Em tese, lembre-se do Camboriú, né? Em tese, o time menos qualificado tecnicamente. E segundo, pega o 7º. Enfim, o que é importante deixar claro é que as 4 melhores equipes até agora, na classificação geral, na ordem: Maringá Futebol Clube, Brasiliense, Manauara e 13 da Paraíba, 13 de Campina Grande, o Galo de Campina Grande. Estas 4 equipes, nas quartas de final, não vão se enfrentar. Elas vão pegar as 4 que estão na ponta vermelha, na parte de baixo da classificação geral. Portanto, pode-se dizer que o Maringá tem perspectivas muito boas. E o que é outra notícia boa? Notícia não, o regulamento manda o quê? Que as 4 equipes que passarem nas quartas de final já estarão na Série C do Campeonato Brasileiro, já terão conquistado o acesso. Portanto, esta empolgação do torcedor maringaense, esta empolgação do torcedor tricolor, não é sem razão, não é sem motivo. Passando entre os semifinalistas, chegando à condição de semifinalista, já estará com a sonhada condição de integrante da 3ª divisão do futebol brasileiro, a Série C do Campeonato Brasileiro. É preciso, passo a passo, tem um jogo no próximo domingo, confirmado para 18h30. Oxalá o Maringá Futebol Clube confirme o favoritismo que detém, passe para as oitavas de final. E só por uma questão de curiosidade, fiz uma anotação aqui, porque o torcedor já está fazendo projeção de quartas de final, né? Que adversários o Maringá pode ter? No caso de não mudar, digamos que os resultados da volta destas oitavas de final, pode ter inversões, mas num primeiro momento as equipes favoritas, as equipes prováveis são o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, a equipe do Iguatu é do Ceará, né? Iguatu do Ceará, Porto Velho, de Rondônia, e o Retrô, do Pernambuco, num primeiro momento. É claro que essas equipes estão, se fechar como está, são as 4 primeiras, depois 5º, 6º, 7º e 8º lugar, são estas equipes. Então, é certo que o Maringá, chegando à condição chegando às quartas de final, vai pegar uma destas equipes. Oxalá isso aconteça, torcer, e o torcedor vai fazer a parte dele, vai para o Estádio Regional Willie Davids no próximo domingo, às 18h30, para fazer esta festa, para consolidar esta classificação do time maringaense, que, repito, faz uma campanha espetacular
dentro da 4ª Divisão Nacional. Não é a mesma coisa com o nosso Cianorte. O Leão do Vale também está brigando nesta 8ª de final, enfrentou o goiano Anápolis e perdeu em casa, perdeu por 1-2 em casa, agora tem que tirar o prejuízo. Tomara que o Cianorte consiga reverter e tanto Cianorte como Maringá passem para as 4ª de final e o Paraná tenha 2 representantes nesta fase, nesta etapa do Campeonato Brasileiro. Era isso, gratidão pela sua atenção, pela sua paciência de nos acompanhar aqui nesse nosso Na Área do Esporte. Um abraço fraternal e forte para quem é do Sul, para quem é do Norte, axé e boa sorte.